sustentáveis, engenheiro de produção civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pós-graduado em engenharia de negócios pela FAI Business School. Possui quase 2 décadas de experiência no desenvolvimento de startups, construções sustentáveis, planos de negócios e operações de fusões e aquisições. Vou apresentar também nós, como moderadores, que vamos conduzir hoje a nossa tarde de conversa sobre o tema de Smart Cities. O Dr. Lauro Ribeiro é administrador, doutor e docente da Atos Educação, trabalha com sustentabilidade no ambiente construído, gestão socioambiental e energias renováveis, foi coordenador regional do projeto Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities, o CAPAS for City. E eu, né, a professora Grace Tibério Cardoso, sou arquiteta, doutora e docente da Arte da Educação, trabalho com projeto de arquitetura e urbanismo sustentável, avaliação pós-ocupação, climatologia aplicada ao conforto de ambientes e espaços construídos. Sou autora de um livro chamado Climatologia aplicada à arquitetura, uma investigação experimental que foi recorrente da minha tese de doutorado. Então, eu gostaria de passar já a palavra ao professor Eduardo, para que ele comece o nosso debate. Professor Eduardo, muito obrigada por estar conosco, então, essa tarde e compartilhar o seu conhecimento, experiência conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso Tech Talks. Obrigado, Grace, obrigado aí, Lauro, pelo convite, tá? Para nós, para mim também, particularmente como engenheiro civil e como sempre, um engenheiro, uma ovelha negra na minha turma, porque eu lembro que quando eu falava que não queria seguir o que o pessoal estava fazendo, de empilhar tijolo, o pessoal olhava torto para mim, mas eu me formei em 2009 e sempre fui um inovador na faculdade e tentando buscar as coisas de uma forma diferente. Acabei migrando para esse tema de cidades, não de uma forma acadêmica, um pouco acadêmica, mas muito mais no ambiente de negócios, né? Eu vou contar um pouco da história aqui. E tem um pezinho no Rio Grande do Sul também, né? Minha mãe é de Erechim, a família inteira, né, da minha mãe é de Erechim. Eles são, hoje, boa parte mora no interior do Paraná, mas são nascidos lá, então eu tenho um pezinho aí de, às vezes eu tomo um chimarrão aqui sozinho em homenagem à minha família, então eu tenho um pezinho aí no Rio Grande também. Mas vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Eu acho que a gente acho que o professor Wilson também vai trazer um viés, com certeza algumas coisas vão ser parecidas, algumas coisas podem ser um pouco diferentes, mas eu gosto de trazer muito esse viés das cidades inteligentes quando a gente fala de arquitetura, engenharia e infraestrutura em geral, né? Vocês já estão vendo a minha tela? E eu gosto de Sim. fazer provocação, principalmente quando a gente fala com gestores públicos, né? O nosso papel como iCities é ser um grande ecossistema que facilita o desenvolvimento de projetos e negócios de cidades inteligentes no Brasil. A gente é um grande intermediador entre o setor privado e a universidade com a gestão pública, né? Existe uma grande lacuna entre como as empresas conversam com a gestão pública e vice-versa. Então, a gente procura, por meio dos nossos eventos, por meio das capacitações que a gente desenvolve, as missões internacionais, vou contar um pouco também disso para vocês, a gente procura diminuir essa lacuna e facilitar e fazer com que os projetos aconteçam, né? E a provocação que eu levo, né, quando eu palestro ou quando eu faço algum tipo de, quando a gente coloca isso na capacitação para gestor público, principalmente, é que o gestor público, e aí nós, aí puxando para a nossa sardinha, que nós como profissionais da área de engenharia, de arquitetura, nós que desenvolvemos os projetos para cidades, quando é para cidades, ou não. Eu vou mostrar alguns casos que não é, que cidade inteligente também acontece no ambiente privado. A gente tem uma grande responsabilidade de decidir o destino das pessoas, né? Então, a minha palestra aqui minha aula, vamos dizer assim, né, nessa parte é como a engenharia, arquitetura e inovação podem, de fato, decidir o destino de pessoas e quando a gente fala de pessoas, a gestão pública é muito responsável por decidir o destino de pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, né? E aí, cidade inteligente é aquela cidade que todas as pessoas têm oportunidades e todas as pessoas vivem bem. Não é a cidade só para rico, é uma cidade para todos, né? E aí eu gosto de mostrar essa imagem porque eu mostro duas crianças que crescem e vivem em ambientes totalmente diferentes, né? De um lado esquerdo aqui, uma criança que cresce numa comunidade, ela não tem acesso, tem um acesso ruim ou não tem acesso à escola, não tem acesso à saúde, não tem qualidade de vida. O que vai ser, qual que é a perspectiva dessa criança para daqui a 15, 20 anos, né? E aí a pergunta é: que país estamos construindo para essa sociedade
que está nas cidades, né? As pessoas, as crianças, elas nascem nas cidades, é nas cidades que estão as oportunidades. E do lado direito, você vê uma criança que está numa escola, e aí eu vou puxar a sardinha, né, para o conceito, né, de uma escola que é sustentável. Tem exemplos, tem um exemplo aqui em Curitiba também para compartilhar com vocês, onde ela já cresce num ambiente agradável, ela tem segurança, ela tem acesso à saúde, tem acesso à educação de qualidade. Essa criança, ela com certeza vai ter muito mais chance de construir uma cidade melhor no futuro. E isso está na mão dos gestores públicos, isso também está na mão dos profissionais que constroem esses ambientes. E aí a primeira provocação que eu faço é um dado científico aqui, imagino que vocês devem ter acesso a esse dado, mas a gente passa mais de 90% do tempo em ambientes construídos, né? Seja em casa, nossa casa, na escola, no hospital, nas calçadas, nas ruas. E aí a pergunta que eu faço, eu sempre coloco, é como nós estamos projetando os espaços onde nós estamos ocupando 90% do tempo da nossa vida. E aí a gente está hoje construindo mais conforto e dignidade ou reforçando essa desigualdade e ineficiência, né, que a gente mostrou ali. A gente tem um grande problema hoje, né, das ilhas de calor, né? Acho que eu tem alguns dados aí que eu vi do MIT, também vi da NASA, alguns dados. Esse dado aqui é da Dustin Phillips, mas é um dado que fala que até 2050 algumas cidades brasileiras, algumas cidades do mundo inteiro, elas vão ficar inabitáveis por conta dos extremos climáticos, né? No nosso caso, no Brasil, a gente vai viver extremos climáticos de calor. A gente já viu isso nos últimos verões, né? A gente está tendo esse ano um extremo de frio, né? Aqui em Curitiba, a gente nunca fazia muito tempo que não passava diversas semanas de frio prolongado, então a gente vai ver cada vez mais extremos. E Curitiba, não sei muito como que é Porto Alegre, eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre duas vezes, mas a gente tem construções não preparadas nem para o frio e nem para o calor. Então, tem gente que viaja para o Canadá e passa menos frio no Canadá do que aqui, porque aqui você entra na casa, você continua com frio, porque os prédios, não existe uma política pública, não existe um incentivo para que os prédios construídos, e aí eu vou extrapolar para prédio privado, prédio público, prédio escola, hospital, principalmente escola e hospital, né, que é muito importante, mas nas questões da certificação. Hoje a gente tem as leis, a gente tem as certificações de construção, mas ainda não é o status quo, não é a corrente contínua, por mais que nós estamos vendo isso cada vez crescer, isso cresce cada vez mais. Eu sei que a gente tem parceria com algumas certificadoras aqui, empresas que trabalham esse tipo de projeto e que já comprovam que com o mesmo investimento, alguns projetos podem ser feitos de um jeito mais inteligente, né, com eficiência energética e tudo mais. Então, esse é um ponto importantíssimo, né, que eu trago para as construções e como a gente vai construir o ambiente construído que nós vamos viver nos próximos 10, 20, 30 anos, até 2050, que a gente vai ter lugares que vão ser basicamente inabitáveis por conta do calor. E aí as cidades elas vão sofrer esses problemas, né, que é o aumento das ilhas de calor, a demanda por eficiência energética, né, a gente vai precisar cada vez mais de energia. Não sei se você tem uma ideia, cada pergunta que a gente faz no chat GPT ou numa inteligência artificial, a gente consome uma quantidade de energia e eu sei um dado que eu tenho é que você gasta uma colher de sopa de água por conta do resfriamento que você precisa para atender os processadores, né, os data centers e tudo mais, para você fazer uma única pergunta no chat GPT. Imagine quantas perguntas no mundo atualmente as pessoas fazem numa inteligência artificial. Então, a gente vai precisar de mais energia, a gente precisa fazer uma melhor gestão de águas pluviais e escassez hídrica. Não, não, não vou nem entrar no mérito, né, do que aconteceu aí no Rio Grande do Sul no ano passado e o que acontece. Em 2000 há 2 anos atrás, a gente estava numa missão em Barcelona lá, foi quando aconteceu aquela tragédia em Valência. Nunca tinha acontecido aquele volume de água em Valência. Então, a gente vai ver esses extremos climáticos cada vez mais frequentes nas cidades, e isso envolve planejamento urbano, isso envolve engenharia, isso envolve a nossa área e como a gente pode levar para as prefeituras, estimular os gestores, principalmente secretários de planejamento, secretários de infraestrutura, a pensar nas cidades de uma forma mais resiliente, né? Ser inteligente é ser também mais resiliente. E aí o ponto a pergunta é essa, né? A engenharia brasileira está pronta para projetar escolas, hospitais, cidades, ruas que resistam 45 graus, ou que têm energia própria, ou que tem a sua própria captação de água, né? Então essas são as provocações que eu faço. Quando a gente entra no mérito das construções, né? Deixa eu só tentar mudar aqui tá colaborando.
A construção civil, ela tem um impacto visível, mas também muito invisível, né, que molda as cidades no mundo inteiro. Então, ela é responsável por 40% global de energia. Talvez aí depois o professor Wilson vai trazer alguns dados sobre isso, um pouco diferentes, mas não vai fugir muito disso. E mais todo o gás carbônico, né, atribuído ao setor da construção, de toda a cadeia, desde a extração dos materiais até a vida útil do edifício. Eu aqui não sei se vocês conhecem a empresa Tec Verde, e tem outras empresas no Brasil que fazem construções de wood frame ou steel frame, light steel frame. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Tec Verde um tempo e é muito interessante ver, né, uma ruptura disso no mercado da construção. Hoje a Tec Verde construiu até aquelas residências lá em São Paulo, teve uma propaganda até do Tarcísio com isso. Então, a gente tem visto isso acontecendo, a gente precisa estimular cada vez mais, porque é um método construtivo muito sustentável, muito em termos de eficiência energética, a casa ela vira uma envoltória, né, muito melhor do que o tijolo. Então, a gente vê isso e mede isso, né, com dados. A construção civil tradicional também, ela corresponde por 70% das emissões, né, que vem das operações de edifícios, e 30% do consumo de matéria-prima vem do materiais de construção, né, desde a extração do tijolo, do cimento, a madeira, mas a madeira é um material sustentável, enfim, a construção civil ela tem um impacto direto aí no meio ambiente. E aí, de fato, que futuro estamos construindo, né, de fato, nas nossas cidades. Eu vou trazer um exemplo aqui, e aí quando a gente faz a missão, que a gente faz o evento aqui em Curitiba, o Smart City, a gente traz gestores, mas não só gestores, profissionais como um todo que estão ligados a esse tema. A gente visita o hospital Erasto Gettner, é um hospital de câncer aqui de Curitiba, não sei se todos já ouviram falar, foi construído do lado aqui com uma verba de edital, o Erastinho, né, que é um hospital para criança. Ele é o hospital mais sustentável do Brasil, ele tem todos os aspectos de construção sustentável, e por dentro ele é todo lúdico, ele tem toda uma questão de controle de qualidade do ar. E quando a gente visita esse espaço e vê as crianças que são curadas, né, que estão passando por um tratamento de câncer, porque é um hospital focado em câncer, a gente vê o impacto de um pensamento de um projeto com inteligência na operação do edifício, né? Você vê crianças, teve uma história que eles contam que uma criança saiu daqui chorando porque não queria ir embora do hospital, porque a casa dela, onde ela vivia, era pior do que o hospital, e depois ela ter sido curada, ela não queria ir embora porque o hospital era tão divertido e tão agradável para ela do que a casa dela. Então, é esse tipo de ambiente público que a gente precisa construir nas cidades, que a gente precisa estimular para que as cidades sejam mais inteligentes para todos, né? Para toda a população que depende desse serviço, que depende da saúde, que depende da educação. E, obviamente, que os dados mostram que os pacientes se curam mais rápido, né? Num ambiente que você tem iluminação natural, eficiência energética, conforto térmico, controle da qualidade do ar, que é muito medido pelaquela certificação do Instituto WELL, né, que é o WELL, a certificação WELL, que aí não é muito da construção inteligente em si, mas sim do bem-estar das pessoas. Então tem vários indicadores que eles medem. Aí, indo para a parte de escolas, né, a gente tem aqui o exemplo da Escola Adventista, que é uma rede grande aqui no Paraná. Eu até não sei se eles estão em outros estados, mas o empresário aqui dessa escola também foi visionário. Ele viu que se ele construísse uma escola que tivesse todos os aspectos de uma escola sustentável, ele poderia ensinar para as crianças desde o ensino fundamental, infantil e fundamental, a importância de você estar num ambiente inteligente, né? E essa criança, quando ela for comprar um imóvel no futuro, quando ela for para o mercado imobiliário, ela com certeza ela vai optar por um edifício mais inteligente do que esse, e isso faz parte do processo de aprendizado dessas crianças. Então, aqui tem alguns outros dados também que eu trago sobre o impacto, né, tanto econômico quanto socioambiental, quanto operacional dos edifícios, quando a gente fala em economia de energia, né, de 20% a 40%, economia de água em até 30%. Curitiba tem um prédio aqui que foi um dos primeiros prédios que foi feito com, eles chamam de net zero água, ou seja, um prédio que não depende ele é 100% autossuficiente em água. É mais fácil quando é um prédio comercial, no que é o caso desse prédio, se chama Eurobusiness. Ele é um prédio que tem todo o sistema de reuso das águas cinzas e as águas negras,
e toda essa água ela passa por alguns filtros, e lá no terraço ela tem uma wetland, né, que é como se fosse uma planta, tem várias plantas e as raízes dessas plantas elas fazem um papel importantíssimo na filtragem da água suja. Então essa água passa por outros filtros, ela volta para o edifício para ser reutilizada nos lavatórios, nas lavatórios não, nas bacias sanitárias, mas é possível inclusive tornar essa água potável de novo dentro do próprio edifício. Então vamos pensar isso em larga escala, né? Se a gente tiver Quanto mais edifícios a gente tiver que tem o seu uso 100%, a independência da energia, a energia que vem do público, e puder o máximo tratar sua própria água e poder ter um sistema mais inteligente de água, imagine o quanto a gente vai reduzir a demanda da infraestrutura, tanto das concessionárias de energia, as concessionárias de água, e a gente vai ter as cidades com autossustentáveis em água e energia, por exemplo, né? O custo de manutenção, né? Os prédios inteligentes eles têm um custo menor de manutenção. O investimento, né? O ROI, o retorno do investimento para construções inteligentes, normalmente ele varia de 3 a 7 anos, como eu comentei antes, depende muito do projeto. E cada vez mais a gente vê financiamentos verdes e isenções fiscais, né? Essa é uma das questões que aí envolve política pública para que a gente estimule o empreendedor, o empresário a construir com certificação, tanto certificação LEED como a certificação WELL, entre outras certificações. Na parte socioambiental, como a gente já falou, redução de gás carbônico na atmosfera, então um prédio desse ele tem uma redução de 30% a 50% ao longo de toda a sua vida útil. Geração de resíduos, né? Então ele tem até 75% menos resíduos. Como eu falei, nos hospitais ele tem a melhoria da recuperação de pacientes, redução de doenças respiratórias. Quando a gente leva isso para a escola, tem dados também que mostram que o, a performance, né, o desempenho dos alunos é muito melhor. Nos escritórios, a produtividade dos funcionários é melhor. Você tem menor absenteísmo, né, das pessoas no trabalho, né? Então, você está num ambiente que você tem planta, que você tem iluminação natural, é inconsciente, né? Quem é arquiteto aqui que trabalha com decoração de interiores sabe a importância de você estar num ambiente agradável que parece que é só visual, mas não é só visual. Ele tem um aspecto psicológico, né? No desempenho da pessoa numa atividade que ela está desenvolvendo dentro de um ambiente desse. Então, essa questão também do ambiente mais agradável tem um impacto absurdo. E no fim das contas, né, a gente está falando sobre pessoas e meio ambiente aqui, né? Cidade inteligente é tudo sobre ter mais qualidade de vida para as pessoas, seja num serviço público, seja ela poder ter melhores acessos à mobilidade, seja ela poder ter melhor acesso à saúde e educação, seja ela ter espaços públicos para poder sair, andar na rua. Vou trazer um exemplo aqui de Barcelona que a gente gosta muito de mostrar. Seja ela estar dentro do ambiente que é mais agradável, né? Seja ela estar. Então, quanto mais tempo uma pessoa dentro de uma cidade, seja ela estando dentro do edifício, ou seja ela estando andando num espaço público, ela tiver essa sensação de segurança, né? Principalmente segurança, né? Que é um grande problema do Brasil, mas não só segurança, entre esses outros aspectos que eu falei, você melhora diretamente a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem, eu gosto de trazer um indicador que está cada vez mais sendo difundido no mundo, que é o indicador de Happy Cities, né? Então a gente tem o Butão, né, que trouxe o conceito de felicidade interna bruta lá atrás, e tem países como o Japão e países como a Finlândia que trabalham o conceito de criar rankings de felicidade. Não é um ranking baseado somente em indicadores frios, né, de você pegar quantas por cento das pessoas têm acesso à educação, quantos por cento das pessoas usam transporte público. Não é só sobre isso, mas é também fazer avaliações subjetivas das pessoas de quanto essa pessoa é feliz morando naquela cidade, né? Então, todos esses aspectos que eu comentei, eu vou trazer mais alguns, como eu comentei aqui, eles interferem diretamente na nossa felicidade, né? Na felicidade de como uma pessoa vive. E vou além. Aí tem até estudos da psicologia que mostram que cidades que têm conceitos Happy City têm menos suicídios, porque os suicídios eles acontecem muito, né, por pessoas que vivem muito isoladas, e quando a pessoa realmente chega a esse ponto, ela se vê muito sozinha, ela não consegue ela não consegue entender, ela não encontra pessoas que podem ajudar ela. Numa cidade que tem esses aspectos, a cidade convida a pessoa a estar mais no espaço público e ela encontra outras pessoas. Isso tem um aspecto também interessante. Eu vou mostrar o caso de Barcelona, acho que vai poder mostrar, ilustrar isso melhor.
Então, quando a gente vai para áreas externas, né, tem alguns conceitos que eu gosto de trazer a cidade-estado lá de Singapura. Singapura é uma, para quem não conhece, um país que vive, que está mais ou menos ali na linha, um pouco parecido no Brasil, um país subtropical, que é muito calor, então tem aspectos de ilhas de calor lá também, uma cidade super com muito concreto, só que eles conseguiram criar diversas ações e iniciativas para reduzir a temperatura da cidade baseada em conceitos de cidades verdes, né? Então, o conceito da pintura fria ou ultra-branca, né, em superfícies, isso você tem a redução aí de até 2%, em alguns casos até mais que 2%. A Califórnia, né, que é o governo da Califórnia estipulou há um tempo atrás um programa de pintar algumas vias de branco, exatamente para você refletir mais o calor e você não diminuir o efeito de ilhas de calor nessas ruas, com esse conceito da pintura fria. Coberturas e telhados verdes, né? Aqui a gente tem um dado aqui de redução de até 3 graus dentro dos ambientes onde você tem coberturas e telhados verdes, né? Porque a planta em si, as camadas de terra desses telhados, elas absorvem o calor e reduz o efeito calor quando é muito quente mesmo nas cidades. E áreas externas densamente arborizadas também podem apresentar redução de 4 até 14 graus, né, mais baixas do que em áreas urbanas sem vegetação. É simples, né? Só a gente andar, só fazer um exercício de andar numa rua de concreto, num lugar onde você não tem nenhuma árvore, num dia de 40 graus, e você andar numa rua, eu falei concreto, mas eu quis dizer asfalto. Eu falei, vamos pensar o asfalto, aquele asfalto escuro, numa rua sem árvore, e você andar numa rua que é de concreto, o concreto ele tem um benefício com asfalto nesse aspecto, mais claro e com muita árvore, você tem impacto direto em sombras, né? Você tem impacto direto nessa sensação de calor. Vou trazer alguns exemplos na prática aqui agora, trazendo desde a parte de planejamento urbano, né, de como que a gente entende o conceito de cidades inteligentes, que vem desde o planejamento urbano até a gente para os espaços públicos, né? Para quem não sabe, Barcelona era uma cidade medieval, então nessa partezinha preta aqui da cidade era o antigo bairro gótico, o bairro Born de Barcelona. E em 1858, um arquiteto, para os arquitetos devem conhecer, o Ildefonso Cerdá, né, que criou o primeiro plano diretor de Barcelona em 1858, século XIX. Já era um visionário das cidades inteligentes em 1858, que criou um plano pensando em como a cidade de Barcelona ia crescer no final aí do século XIX e como ela ia se desenvolver no século XX. Então, um grande visionário que criou esse conceito das manzanas, né? Não sei se para quem conhece o conceito, para quem já esteve em Barcelona, né, esse conceito das manzanas é basicamente limitar os prédios a essa altura de 6 a 7 a 8 pavimentos. Tem um porquê disso, né? O porquê disso é que você permite que, se você limitando esse espaço, a luz do sol, a luz natural chega nas ruas muito mais fácil. Você não cria muito sombreamento nas ruas. E para cidades que têm, principalmente cidades europeias, onde tem muitos idosos, e a gente está vivendo isso no Brasil nos próximos anos, a gente tem um aumento da população idosa absurdo, tanto que o conceito de senior living, conceitos de soluções para idosos é uma grande tendência no Brasil e no mundo. Os idosos adoram caminhar nas ruas e adoram tomar sol. Então, o Ildefonso Cerdá já sabia disso e estipulou essa regra das manzanas terem no máximo 7 a 8 pavimentos. Outro ponto é você ter essas áreas internas das manzanas. Em muitos casos, tem áreas internas de convivência, então as pessoas podem se encontrar e tem áreas comuns dentro das manzanas. Outro ponto são as esquinas chanfradas, né? Então você tem esses chanfros nas esquinas que facilita tanto na questão de segurança, né? Você não tem aquela esquina que você não sabe o que vai ver ali na frente, você tem uma questão de visual muito mais fácil, você tem espaços de mini praças nessas esquinas, e você também facilita o fluxo de veículos e até estacionamento de veículos nas esquinas. Então, só andando lá em Barcelona para entender de fato quão agradável é andar nas quadras que tem essas características, né? Mas assim como muitas cidades na Europa, Barcelona viveu aí um grande boom econômico entre 1860 e 1960, tanto que existia lá a dobradinha Catalã-Manchester, né? A Catalunha como um grande polo industrial e Manchester na Inglaterra um outro polo industrial, principalmente um dos grandes fortes da indústria têxtil. Só que de 1960 para os anos 90, essa indústria mudou, a industrialização no mundo mudou e a Barcelona, como muitas cidades do mundo,
criaram várias áreas degradadas, com indústrias abandonadas, com espaços vazios urbanos, né, onde você facilita a questão da violência e toda a questão e todos os problemas que a gente encontra em áreas degradadas, como também viveu muitos problemas de desculpa, de trânsito, né? A gente sabe o que aconteceu, o que acontece hoje em Copenhague, o que acontece hoje em Amsterdã, de ter trânsito de bicicleta e ter mais pessoas usando bicicleta do que carro, é exatamente porque eles viveram o boom dos carros nessa época, entre 1960 e 1990. Era muito carro, era muito atropelamento. Um terço das pessoas tinham um problema de saúde por conta do ar. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um grande projeto que se chama o Projeto 22 Arroba, né? Nessa área azul aqui, é uma área do lado do porto. Antigamente era a área 22A, que era o distrito 22A, que eram 22 quarteirões que existiam nessa região, e eles criaram um grande projeto de revitalização, que foi trocar essas áreas industriais, que eram degradadas, por áreas urbanas produtivas. O que são as produtivas? Mudar o comércio, trazer universidades, trazer empresas de tecnologia, trazer residências. Então, aqui, eles ampliaram espaços para residências sociais. Então, a habitação social, né, o social housing, é exatamente o oposto do que acontece hoje na Califórnia. A Califórnia hoje você tem um conceito de gentrificação, que é quando o metro quadrado fica tão caro que as pessoas não têm mais como pagar o aluguel, e para ela não abandonar aquela região que ela nasceu, que ela se criou, ela tem que morar no carro, ou tem pessoas que moram na rua. Então, um conceito global de pessoas morando na rua é realmente pelo conceito da gentrificação. Áreas urbanas, grandes centros urbanos econômicos ficaram muito caros e as pessoas não conseguem mais pagar o aluguel. Eu tive em Nova York no início do ano passado e achei impressionante a quantidade de gente morando na rua. A gente, grandes cidades é um problema, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E Barcelona conseguiu minimizar esse problema. Você vê realmente, se você anda por Barcelona, você vê muito poucos moradores de rua, porque eles desenvolveram lá o conceito de habitação social, que é você ter parte do investimento das empresas para construir as suas sedes nessas regiões. 10%, aqui embaixo tem os dados, 10% foi para a habitação subsidiada. Então, a prefeitura conseguia revitalizar as moradias e as pessoas pagam aluguéis muito baratos para poder morar nessas regiões. Basicamente, uma pessoa que trabalha como cozinheiro ou como faxineiro dentro de um restaurante numa área muito valorizada da cidade, ela não vai precisar pegar um ônibus de 2 horas para ir até uma região, uma periferia, todo dia perder essas 2, 3 horas. Isso não é qualidade de vida, principalmente para pessoas que precisam desse tempo, né? E a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, cidades onde as pessoas perdem 2 a 3 a 4 horas no trânsito. É desumano, né? Então, esses são conceitos que Barcelona trouxe lá atrás para minimizar. Obviamente que isso você não vai conseguir reduzir isso, mas você minimiza esse conceito. E aí todo o plano geral do 22 Arroba foi criar um modelo da cidade do conhecimento, né? O que é a cidade do conhecimento? É a cidade da tecnologia. Não necessariamente só a tecnologia de ponta, mas a tecnologia no âmbito geral de você trazer a tecnologia e a economia do conhecimento, você desenvolver as startups, você atrair jovens para a cidade, reter talentos, né? Então, economia do conhecimento, infraestrutura verde, que eu vou entrar um pouco mais no aspecto da infraestrutura verde, a habitação, ser inclusivo, né? Ter espaços públicos que todos possam usar, né? Quando a gente anda pelo Barcelona, a gente vê muitos espaços públicos onde você vê todos os tipos de pessoas usufruindo desses espaços públicos. Ciência e tecnologia, então, investir muito em clusters, né? Eles investiram em 5 grandes clusters: o cluster de energia, o cluster de arte, o cluster de design, né? Barcelona tem um grande, até pela inspiração do Gaudí, né? Eles têm um grande centro de design lá. Um cluster os outros dois eu não lembro agora de cabeça, mas eles escolheram 5 grandes clusters econômicos e incentivaram essas regiões. Mobilidade e acessibilidade, então a gente vê lá diversos tipos de mobilidade, que vai desde o metrô até os trans, né, que são os veículos elétricos sobre trilhos, as bicicletas compartilhadas, o pavimento para você andar de patinete, proporcionar qualidade de vida e criar uma identidade, né? Essa questão da identidade é muito importante porque é manter a cultura local, é você realçar a cultura local com esses tipos de projetos. Dentro do plano do Backbone foi exatamente criar um plano de mobilidade, espalhar uma rede de Wi-Fi e fibra ótica, criar novas redes de energia subterrâneo, né, que é uma grande briga que a gente tem aqui. A gente acha que finalmente conseguiu convencer o prefeito de Curitiba a brigar aqui com a nossa companhia de energia para
fazer alguns pilotos para enterrar a rede elétrica. Eles têm um sistema super legal lá, que é a coleta seletiva de pneumática de resíduos. Em algumas ruas, com essa coleta de resíduos, você evita que caminhões de lixo, né, aqueles caminhões barulhentos de lixo, entrem, e tem toda aquela questão do odor, do ruído, do caminhão entrar em algumas ruas que são acalmadas, então isso evita que os caminhões tenham que passar por ali. Sistemas de aquecimento, as galerias subterrâneas, entre outras coisas. O que eles conseguiram fazer em 20 anos, de 1990 até 2010, eles transformaram aquelas áreas degradadas em isso que vocês estão vendo aqui, uma grande região com uma economia pujante, com muitas áreas verdes, então eles aumentam aí de 6 para 114 mil metros quadrados de área verde, atração de 7 mil empresas, dentre elas muitas empresas de tecnologia, como Facebook, como a Indra, que é uma empresa espanhola, como Microsoft, entre várias outras startups, geração de empregos e redução da taxa de desocupação imobiliária para menos de 10%. E vejam, né, aumento de área de pedestres, que é exatamente o que Jaime Lerner fez em Curitiba aqui nos anos 70. Ele simplesmente escolheu, vou pegar essas duas ruas aqui, pegou o final de semana, todos os comerciantes estavam em casa, fechou as ruas, todo mundo queria matar ele na segunda-feira, mas aí todo mundo percebeu que depois de alguns meses o comércio ficou muito mais próspero, porque quem compra não é o carro, são as pessoas. Então, criou a rua, né, que aqui é a rua, a Boca Maldita, né, a rua 15 de Curitiba, que ficou famosa, exatamente porque as pessoas, ele criou um shopping a céu aberto na cidade, onde as pessoas visitam, e até hoje é uma rua super movimentada na cidade. Um outro conceito, só fazer um parênteses, quanto tempo a gente tem aqui, Lauro? Olha, eu falei entre 30 a 40 minutos, tá no tempo ainda, tá tranquilo. Tá bom, vou para os finalmente aqui. O conceito dos superblocos, né, que é você pegar algumas regiões da cidade e você requalificar o acesso de veículos. Então, antigamente, quando as ruas eram avenidas, passava 3, 4 faixas de carros, eles separaram algumas ruas e criaram o que eles chamam de superilhas, que é basicamente você, até vou mostrar uma imagem que é melhor, a imagem é melhor do que qualquer coisa. Então, você não deixa de passar carro, mas você prioriza muito mais o comércio, prioriza os espaços públicos, prioriza as pessoas, e você cria um ambiente onde as pessoas possam ter um parque a céu aberto numa área super densa da cidade. Então, você está andando numa avenida, você escuta o barulho de ônibus, de carro, se você anda 2 quadras dentro de uma superilha, você encontra um ambiente que parece estar dentro de uma floresta no meio de uma grande cidade da Europa. Então, é um ambiente super agradável, você vê pessoas comendo, pessoas fazendo reunião, criança brincando na rua. Então, e aquele conceito que eu falei no início da minha fala aqui, de você criar espaços públicos para todos, é isso, é você criar espaços que as pessoas queiram ocupar. E isso é super simples, né? Quanto custa você pintar uma rua de outra cor, você colocar ali umas plantas, você criar uns parklets, né? Você criar um espaço diferente para que as pessoas vejam, né? Para que seja um projeto visível para a população. Isso não são investimentos altos. E tem alguns casos brasileiros que eu vou mostrar aqui. Esse é um estudo da World Resource Institute, o WRI, que é uma instituição mundial que faz estudos de ruas completas. O programa é Ruas Completas. E eles falam exatamente isso, né? E tem inclusive um projeto de Porto Alegre, acho que o meu caso aqui é exatamente Porto Alegre, que fala que um atropelamento na velocidade de 30 km por hora é 10% a probabilidade de um pedestre ou ciclista morrer. Com 50% aumenta para 85%. Então, com base nesse dado e alguns outros dados, eles criaram um programa de ruas completas, que é basicamente pegar algumas ruas emblemáticas da cidade e você requalificar, como Barcelona fez lá, requalificar o uso do veículo nessas cidades. Então, Porto Alegre fez isso. Foi um projeto, se eu não me engano, em 2019, 2017 para 2019, ali, setembro de 17 e 19. A avenida escolhida aqui foi acho que o pessoal de Porto Alegre pode me ajudar, aqui não está escrito aqui a rua, mas é uma avenida que os carros terminavam aqui a 42, na média 42 por hora no fim da avenida, e eles reduziram para 25. Basicamente foi diminuir as velocidades praticadas na via, criar espaços de permanências confortável e seguro para os pedestres, né? Aqui dá para ver na imagem, a próxima imagem dá para mostrar, com a criação de algumas áreas verdes seguras e rotatórias. Então, o motorista, quando ele vê essas áreas pintadas de vermelho ou verde, ele automaticamente já tem a tendência de tirar o pé e ver pessoas ocupando espaço, e você tá no mesmo nível do pedestre, né? Não é aquela coisa calçada e rua,
você automaticamente, psicologicamente reduz, né, a velocidade, e você tem uma redução aí nesse projeto de 17 km por hora e redução de 43% de ocorrências de trânsito sem mortes. Eu vi um dado esses dias que, eu não sei se foi na Finlândia, que foi o primeiro ano que eles tiveram 0% de mortes de trânsito numa cidade lá, numa cidade no interior da Finlândia. Isso é uma grande vitória quando a gente fala em cidade inteligente, porque trabalhar projetos de mobilidade e trazer segurança para pedestres, né, e crianças e idosos, é um grande ganho quando a gente fala em projetos Smart City, que envolve planejamento urbano, que envolve engenharia. Essa é uma imagem. Alguém reconhece essa rua aí? Ah, isso, exatamente. Rua João Alfredo, na A Cidade João Baixa. Alfredo ali, a Andrea falou, a nossa É, aluna lá do mestrado, lá da região metropolitana. exatamente. Até pergunto para vocês, né? Eu não estive nessa rua depois. Essa rua ela ainda tá, ela ainda é assim ou não? Depois vocês me respondem. Eu gostaria de saber. Aqui em Curitiba a gente teve um projeto que foi super bom. Os comerciantes adoraram. A gente fez algo parecido aqui numa rua bem no centro. E um outro programa legal foi um programa que a Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, eles têm uma unidade lá que é da construção civil. Eles criaram um programa de ruas completas lá, mas lá eles chamaram o programa de calçadas acessíveis. O que eles fizeram? Eles pegaram o prefeito, pegaram alguns secretários e deram uma cadeira de roda para eles andarem e darem uma volta na quadra. Eles falaram assim, ó, você prefeito, pega essa cadeira de roda aqui, dá uma volta nessa rua aqui para você ver como que é para um idoso, para uma pessoa, para um cadeirante, para uma pessoa que tem dificuldade de caminhar. Sente aí como é que é a dor. E fizeram uma grande sensibilização em cima disso e construíram lá um projeto de calçadas acessíveis que foi revitalizar as calçadas nas cidades. Porque muitas vezes quando a gente vê o mercado imobiliário como um todo, a preocupação está na rua, em reasfaltar a rua ou não deixar a rua com buraco, e da rua para o prédio, você tem a porta o portão do edifício. Quem cuida de dentro do portão do edifício é a incorporadora, a construtora. Quem que cuida da calçada? Existe um grande problema nessa questão da calçada, que fica, em alguns casos, a responsabilidade do incorporador fazer, ele faz de um jeito, o outro incorporador do lado faz de outro, e quem perde são os pedestres, né? Quem perde é a população, porque cria-se um ambiente nebuloso nas cidades, que são as calçadas. E aí esse projeto foi super legal, porque realmente trouxe a sensibilização para os gestores e para a população com relação a calçadas e com relação à acessibilidade. Essa aqui é uma rua no centro de Belo Horizonte, onde eles fizeram também um projeto de calçada acessível, calçada verde, para que as pessoas pudessem caminhar. Inclusive, tem um site, para quem quiser conhecer, que se chama Walkscore. Ele é um site que você coloca ali o endereço, qualquer endereço, e ele dá... Eu não sei se eles fazem essa avaliação por satélite, por imagem, mas ele dá um índice de caminhabilidade daquela rua, né? Ele dá um índice de quão caminhável, de quão acessível é aquela rua. E aqui tem também uns dados de como, isso é também um dado do WRI sobre tráfego misto, né? Sobre quantos veículos, quantas pessoas são, qual que é a capacidade da via, se for só se tiver quatro faixas de veículos, de carros, se você trocar isso para bicicleta, ônibus e carro, né? Você criar esse tráfego misto, e você multiplica praticamente por 2 a quantidade de pessoas que você consegue transportar. Aí, obviamente, é planejamento urbano, é quebra de cultura, né? Em muitas cidades, você tirar o carro e colocar transporte público, mas esse é um dos estudos de dados das ruas completas. Ainda falando em pavimentação, né? Eu tenho alguns dados aqui da ABCP, a Associação Brasileira de Cimento Porto, que fala da questão do pavimento de concreto, né? Que tem dados que falam tanto de menor custo de manutenção, maior drenagem, né? Quando a gente fala de pavimento autodrenante, o incentivo à economia local, né? A questão do concreto, as concreteiras, você tem muito mais concreteiras locais, e o serviço de execução de concreto movimenta muito mais a economia local do que o asfalto de uma forma geral. Traz maior acessibilidade, né? Quando a gente pensa em superfícies mais planas. Tem o efeito da redução da ilha de calor, o concreto ele absorve menos calor do que o asfalto, e tem a redução de distância pós-frenagem. Aqui tem um dado, aqui se perdeu aqui a tabela, mas a gente tem a redução, se você frear um carro numa pista úmida, molhada, no concreto e no asfalto molhado, você tem 40% de diferença nas distâncias dos carros. É o suficiente para você salvar uma vida num eventual
num eventual atropelamento ou um não atropelamento, né? E o pavimento de concreto, esse é um estudo que foi feito em Lages, em Santa Catarina, mas já foi feito também um projeto junto com o BRDE aí numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós convidamos o prefeito de Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul, para falar no nosso evento, para contar o case. Ele tinha várias ruas da cidade dele eram ainda ruas de terra batida, e ele comprou a ideia de transformar essas ruas em pavimento de concreto e criou um projeto lá. Ele até foi reeleito, né? Dentre esse, não foi esse só o único projeto, mas entre outros projetos, ele foi reeleito porque foi um prefeito que criou algo muito inovador no interior. E aqui tem alguns dados de investimento, né? O custo total do asfalto num período de 10 anos, de 8 milhões contra 3 milhões e 800 no concreto, né? Você vê que o custo de implantação é praticamente o mesmo, mas a grande diferença é o custo de manutenção a longo prazo, né? E aí, quando a gente pensa em poder público, aqui começa os possíveis problemas de desvio, né? Porque a gestão pública quer fazer obra o tempo inteiro, mas se você fizer um pavimento de concreto, o teu custo de manutenção vai ser muito menor. Para encerrar aqui a palestra, eu ia contar um pouco também e convidar vocês para alguns projetos que a gente tem, né? O iCities é uma empresa que está há 14 anos trabalhando nesse tema cidades inteligentes. A gente tem algumas cidades que a gente já atendeu, pessoas e instituições que a gente já impactou, e algumas empresas que estão no nosso hub que têm soluções de A a Z aí para a gestão pública. A gente participou da criação da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes lá em Brasília, quando foi lançado isso em 2020, com o Ministério, que antes era Ministério das Cidades, no governo Bolsonaro virou Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério de Comunicações e o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi lançada a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, se vocês quiserem pesquisar, para quem não conhece, é um documento oficial que traduz um pouco o que é a cidade inteligente para a realidade brasileira, né? Num país onde você tem crianças que às vezes têm que pegar barco para poder ir até uma escola lá no norte do Brasil. Então, cidade inteligente no Brasil é uma realidade, tem realidades muito distintas, e a Carta Brasileira ela dá uma nivelada quando a gente fala sobre o que é a cidade inteligente para o Brasil. Nós representamos a FIRA aqui no Brasil, então nós temos hoje 3 eventos da FIRA acontecendo, um em Curitiba, um em São Paulo e um em Niterói. E nós criamos também um programa Inovação para Gestão Pública e Empreendedora, junto com o Sebrae Nacional, para disseminar alguns conceitos de cidades inteligentes para gestores públicos no Brasil inteiro. É um programa que rodou no Sebrae Nacional, hoje roda em alguns estados do Brasil também. Aqui alguns dos serviços que a gente tem, não vou me atentar muito a isso. Algumas cidades e empresas parceiras que a gente tem um projeto. E eu queria convidar vocês também, a gente fez pela primeira vez esse ano, né, a 6ª edição do Smart City Expo Curitiba. Ele depois de Barcelona, ele é o maior evento de cidades inteligentes que a gente tem no país. A gente fez lá na Arena, por mais que não é meu time, mas pelo menos era um lugar que a gente conseguiu encontrar aqui para fazer o evento, mas foi um grande evento. A gente vai refazer esse evento agora em março de 2026, dia 18, 19 e 20. Até conversei com o Lauro ali, a gente quer criar com vocês algum tipo de parceria para trazer delegações para vocês virem para cá. A feira é gratuita, então é só se inscrever, entrar na feira, tem muita coisa legal para conhecer, vão ter palestras gratuitas também acontecendo, então é um evento super legal que para quem está querendo entender um pouco do mercado de trabalho, querer trabalhar numa empresa de tecnologia ou querer ir até para o lado público para trabalhar como assessor. Eu vou falar para vocês, tá? A gestão pública precisa muito de pessoas assessores de alto nível, diretores, pessoas que entendam como desenrolar, como fazer um projeto. Mais de 90% das cidades brasileiras, que o Wilson tem esse número melhor que eu, mas mais de 90% das cidades têm menos de 20 mil habitantes. A maior parte das cidades são cidades pequenas e são cidades que não têm corpo técnico para desenvolver projetos. Então, o grande problema do Brasil está em corpo técnico. Falta profissionais como nós aqui, como engenheiros, arquitetos, falta profissionais como nós, colados com os municípios, seja prestando serviço dentro ou fora, whatever, mas falta profissionais como nós para auxiliar os gestores a desenvolver projetos. Então, existe uma grande oportunidade de trabalho nessa área. Aqui uma foto da nossa missão em Barcelona, né, que acontece sempre em novembro. Quem tiver interesse também, a gente pode depois compartilhar o material. A missão que a gente faz lá, a gente fica 7 dias visitando diversos projetos de Barcelona também. E para encerrar aqui, eu digo que o futuro não é inteligente por sorte ou inércia, e sim se nós aqui, profissionais, nós gestores,
liderarmos com coragem, quebrarmos alguns paradigmas, né, que a gente ainda tem aí no mercado de uma forma geral. A gente precisa quebrar isso porque talvez algumas cidades não vão ter nem tempo disso, né? Vão ser cidades que vão ficar inabitáveis, que vão ser cidades que vão ter tantos problemas, tanto por superpopulação, como por aquecimento, como por outros problemas, segurança, que as pessoas vai ter um grande número de emigração, né? Como já está acontecendo, muita gente saindo das cidades grandes e indo para cidades menores. Mas é isso. Deixo aqui meus contatos e fico à disposição aí para conversar com vocês depois. Eu vou conectar do celular daqui a pouco, mas eu estou à disposição para conversar com vocês. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Falou vários casos, cases práticos aí, muito bom, né, sobre cidades inteligentes. Pessoal, como eu falei antes, se tiverem perguntas, tá? Vão falando aí. Eu vou já só puxar uma pergunta aqui, que já que tu falaste aí, né, de fazer alguma parceria exatamente, né? A gente tem, muitas vezes a gente vê nos alunos, né, e até nós, nos docentes, uma certa dificuldade, né, em traduzir, né, os estudos, muitas vezes, que a gente faz na teoria sobre cidades inteligentes, e em prática, né, em ver as coisas que foram estudadas e a gente vê, a gente sabe que vai melhorar a cidade, mas a gente não consegue, muitas vezes, fazer isso acontecer, né? Esse gap, há um gap entre o que a gente estuda, muitas vezes, na teoria, para a gente ver na prática depois nas cidades, né? Então, até eu gostaria de saber como é que, né, vocês aí, até do iCities, pode criar, como é que vocês, né, estão conseguindo fazer essa transição aí para da teoria para a prática. Legal. Excelente pergunta, Laura. A gente tem essa área que desenvolve os eventos, né? Mas toda a capacitação e essa parte mais institucional a gente desenvolve via um instituto. A gente tem um instituto iCities e a gente está cada vez mais se aproximando, né, de pesquisadores mesmo. A gente tem aqui no Paraná o NAP, que é um núcleo avançado de pesquisa, que faz exatamente isso. São vários pesquisadores que estão ali para contribuir, para propor e para captar desafios das cidades para desenvolvimento de pesquisas e projetos. Então, a gente está também, somos um pouco novos nessa relação aí com as universidades, com os pesquisadores, mas tem muitos projetos que estão cada vez mais puxando pesquisadores para trazer baseado em cases reais, baseado em desafios reais, né? Então, essa é uma conversa que a gente pode depois também desenvolver, né, ter depois, né, Laura? A gente pode aprofundar esse assunto, mas sim, nós, via Instituto, né, até se vocês, a gente pode marcar uma reunião para falar sobre isso e tentar criar algum tipo de convênio, já algum tipo de parceria, alguma colaboração com vocês para apresentar para vocês algumas oportunidades de projetos que estão passando por nós e que vocês podem, de alguma forma, se conectar, seja com algum projeto de pesquisa, seja com alguma atuação, enfim. Feito, Só ótimo. gostaria, assim, Diga, só Gris. de a gente passar a palavra para o professor Wilson para dar tempo dele falar, né, e a gente conseguir cumprir o cronograma para deixar depois essas conversas. E eu já faço convite já para o professor Eduardo e para o Wilson do nosso Seminário Internacional de Construções Sustentáveis. Nós poderíamos fazer alguma coisa para que a gente consiga ter mais tempo para retomar essas discussões, né, e aprofundar, inclusive, as parcerias nesse momento. Podemos alinhar depois isso posteriormente. Tá bom? O seminário vai acontecer na primeira semana de novembro, se eu não me engano, as Isso. datas. Isso, Então, depois é só a gente faz esse a gente comunicado conversa. mais de forma mais Qual seminário, certa. Laura? Diga, quer falar o Eduardo? Tem uma Qual pergunta seminário que ali você para falou? ti. Diga. Não, eu perguntei qual seminário que vai ser a primeira semana de novembro? Internacional, Seminário Internacional de Construções Sustentáveis. Ah, legal, legal. É um Isso, evento, já está na sua 10ª edição agora, né? Eu acho que ficou na isso. 10ª Décima edição agora edição. que a gente né, um evento que a gente faz aqui sobre, né, essa temática de sustentabilidade, cidade, né, sustentável, também sustentabilidade, né, também na arquitetura, engenharia, então é bem voltado para essa temática, né? Legal, legal. Depois Temos uma compartilha. pergunta só da Ana Paula Wickert aqui. Vamos fazer só essa pergunta aqui do povo antes de passar para o Wilson. Peraí. Uma das grandes dificuldades do Brasil está no desenvolvimento de projetos que efetivamente transformem a realidade das cidades.
E parece que institutos como o iCities é fundamental para apoiar as gestões públicas. Na prática, a grande maioria das gestões não sabe por onde começar. Ah, tá, é mais um comentário do que uma pergunta. Eu achei que era uma pergunta, Ana, desculpa. Então tá, mas já tá lido o comentário da Ana. Quer comentar mais alguma coisa, Eduardo? Não, mas acho que é importante esse comentário porque a gente hoje tem tanta tecnologia à disposição, tanto pesquisador, tanta gente boa para fazer acontecer, mas a gente ainda não vê tanto acontecer exatamente por isso, né? A desconhecimento dos gestores, a problemas políticos, né, que a gente vê ainda acontecendo nas cidades, a falta de recurso, né, a falta de conhecimento em como acessar recursos. Hoje, bons projetos conseguem acessar recursos, tem dinheiro sobrando para projetos como esse, o que não tem é projeto bom submetido, né, nos fundos. E, e a população entender isso, a população entender que é possível e cobrar isso dos gestores e saber votar bem. Uhum. Essa é a dor. Ou seja, a gente tem que votar em pautas mais inteligentes do que só essa, essa bagunça, essa polarização que a gente está vendo aí. A gente precisa votar em pautas mais inteligentes do que só pautas políticas. Então, essa é a nossa missão. A gente está nessa missão há um tempo e é o nosso desafio. Muito bem. Bem, eu não vou comentar agora, porque senão não vai dar tempo do professor Wilson falar, mas depois, se sobrar, eu volto no meu comentário. Professor Wilson Levi, então, por favor, tenha a bondade de fazer a sua arguição, sua palestra, desculpe. E agradecer o Eduardo novamente. Obrigado. Tá. Alguma outra pergunta? Agora estou vendo o Wilson. Wilson caiu aqui. Wilson saiu. Ele disse que tinha um voo às 5h30, né? Agora não sei agora como é que vai ser. Se o Wilson, vou falar com ele aqui. Mas se tiverem outra pergunta para o Eduardo, aproveitar, podem fazer aí, pessoal. Não se acanhem. Aproveitem. Agora que o professor Wilson não está na sala, acho que a gente É, pode vamos comentar. aproveitar o Eduardo. O Eduardo disse que tem que ser às 5h30, né, Eduardo? 5h20, mais ou menos, é. 5h20, tá? Uhum. Temos 20 minutos ainda para aproveitar o Eduardo. Então eu acho que eu posso fazer o meu comentário também. Na verdade, enfim, recentemente participei de uma audiência pública como espectadora aqui em Passo Fundo sobre um projeto para rever o macrozoneamento de uma área de manancial de recargas, sabe? E, enfim, parece que o poder público, na verdade, essa revisão do plano diretor dessa área, desse macrozoneamento, seria para possibilitar a construção de condomínios privados, sem uma contrapartida substancial para a cidade. Isso Uhum. vai totalmente Sim. contra o que se propõe, o que se busca, né? Embora a cidade aqui de Passo Fundo tenha projetos relacionados a inovação, a futuro, mas parece que em alguns momentos parece que eles esquecem, né, do que eles estão querendo pregar de uma forma, né, enfim, eu não sei, Eduardo, né, de que forma que talvez a gente pudesse articular melhor até, né? Eu acho que você trouxe bem essa questão de saber votar, né? Saber trazer, né? Fazer valer o nosso voto e saber o que a gente precisa, né? Eu acho que essa conversa com a população, né? A capacitação de gestores, enfim, e também a convencer a população a entender as demandas que elas precisam, né? E fazer com que as pessoas participem mais das decisões, né? As cidades mais inteligentes do mundo são aquelas cidades onde a participação cidadã é maior, porque a Uhum, população se envolve, cobra, liga para o vereador, participa de audiência pública para falar, para reclamar ou para fazer qualquer coisa. Então a gente precisa ter a gente precisa se empoderar mais do nosso poder como cidadão, né? Às vezes, tudo bem, o prefeito ganhou, os seus vereadores não são tão bons, mas mesmo assim a gente tem que continuar uhum, como cidadão e a gente como empresa, a gente descobriu depois de um tempo, né, que como empresa que a gente tem poder de transformar muita coisa e hoje a gente acaba influenciando muito os gestores aqui no Paraná como um todo, né? Alguns do Brasil, um pouco menos
pela distância, mas no Paraná a gente consegue hoje, de uma certa forma, induzir eles aí para alguns caminhos que, ó, não vá por aqui que isso aqui vai ser um problema, vá por aqui. Então a gente tem conseguido fazer um pouco isso. E quanto mais entidades, e vocês podem, como universidade, fazer isso, como ente local, fazer, ter esse papel ativo como uma grande comunidade que vocês são, ter esse papel protagonista na cidade. Quando você fala de bairros, eu concordo contigo, acho que tem opiniões diversas sobre isso, mas a tendência global é você ter cada vez mais condomínios não fechados, condomínios abertos, né? Condomínios Uhum. que até sejam mais seguros do que um condomínio fechado no seu Exato. próprio castelo, né? Eu acho que no Brasil é um grande desafio isso. A gente tem visto alguns projetos e aí vai muito da audácia do desenvolvedor imobiliário. A gente tem aqui do lado em Curitiba, Pinhais está sendo lançado, foi lançado, mas ainda ainda eles estão vendendo os terrenos, um grande projeto que era no antigo autódromo de Curitiba, tanto que o nome do bairro é Parque Autódromo. É um bairro planejado super legal, ele vai ser aberto, e ele é um bairro planejado com todos esses conceitos que a gente comentou. Eles trazem conceito de Barcelona, eles trazem conceitos de vários lugares do mundo, e é um projeto super legal, super inovador, que eles estão vendendo terreno, tanto vendendo terreno de casas, quanto vendendo para incorporadoras incorporarem lá. Tem um projeto aqui no interior do Paraná, em Guarapuava, que é um projeto da Cidade dos Lagos. Tem em Maringá o Eurogarden, também, todos os projetos abertos. Todos não são fechados, são condomínios abertos e que são Uhum. de empresários visionários que estão, de alguma forma, tentando mudar lá o, o valor do metro quadrado, que muitos deles eram grandes áreas rurais, né? E que ele entendeu que se ele fizer um projeto inteligente, o metro quadrado ele vai ganhar muito mais no metro quadrado vendendo terreno do que plantando algum tipo né, de alguma coisa. Mas aí aí nessa hora a gente tem que puxar para o privado mesmo, porque aí são os desenvolvedores imobiliários privados. Eu realmente critico e não acredito nesses loteamentos que a gestão pública faz, Uhum. lotear e jogar lá um monte de casa, daí só cria uma linha de ônibus e acha que está tudo bem, né? Uhum. Então a gente tem cada vez menos fazer isso e seguir para projetos mais inteligentes. Já tem vários benchmarks, não só no mundo, mas no Brasil, para isso. Eu acho que até Pelotas tem um case legal de Pelotas, num bairro planejado, né? Não lembro agora o nome, mas se pesquisar, Pelotas tem um bairro legal. A Ana Paula comentou Uhum. aqui a legislação urbanística desatualizada nas cidades brasileiras, paciente com umas barreiras, com certeza. E aí, por isso que é importante, a gente convida muito. A gente está muito ligado agora à Câmara Municipal de Vereadores aqui. Isso, Parque Uma de Pelotas. A Ana Paula tá bem por dentro das coisas aí. É, fazer só uma colocação, a Ana Paula foi, né, secretária de planejamento aqui da cidade, né? Então tá explicado. Obrigado pelas contribuições aí, Ana. Sim, muito feliz de você estar por aqui, Ana. E a gente está muito próximo da Câmara e a gente estimula cada vez mais que tanto o legislativo, né, os vereadores venham para os eventos, entendam o que está acontecendo. Eu tive ontem, por coincidência, no Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas do Paraná também é importantíssimo, porque é quem regula, né, as contratações, é quem regula Uhum. muito do que está acontecendo e eles estão sempre muitas casas atrás, né? Se o poder público está casas atrás do que o privado está fazendo, imagina o Tribunal de Contas, imagina o Tribunal de Justiça. Então, a gente tem tentado trazer esses atores que ainda são muito importantes para que as coisas aconteçam no Brasil, né? Então, a gente precisa trazer essa esse público para os eventos, para discussões, para que a gente possa se estimular a cabeça de um desembargador, se estimular a cabeça de um procurador lá, de um líder, né, numa cidade, pode ter um efeito muito positivo, né? Então, eu acho que vocês aí, como vocês estão fazendo já esses eventos, essas discussões, super legal. Parabenizo aí mais uma vez pela iniciativa e se puderem criar eventos que possam trazer também outros entes, não só alunos, mas misturar um pouco aqui, trazer outros entes Uhum. da prefeitura, trazer pessoas que fazem parte da Câmara Municipal tão importantíssimo. Isso vai enriquecer muito a nossa conversa aqui. Com certeza. Alguém mais gostaria de contribuir com a nossa conversa?
Lauro, alguma, E eu, alguma não, eu notícia do estava vendo aqui, professor Wilson? se alguém ia falar. Tu falaste, Eduardo, de outros entes, né? Então, esse é o projeto que finalizou agora há pouco, que eu era coordenador aqui da região, ele era exatamente isso. Na verdade, ele era feito para gestores públicos, né? Era um projeto educacional, digamos assim, para gestores públicos, né? Para tentar ajudar o pessoal de cidades menores, né? Então, assim, Passo Fundo, Grande Passo Fundo, de várias cidadezinhas que tem, sei lá, 10 mil habitantes, muitas vezes, que não tem corpo técnico, né? E daí se fala cidades inteligentes para eles e eles ficam olhando, tá, mas, né, minha cidade aqui, o que eu gostaria muito, mas o quê, né? Não dá nem E para eles falar esse nome, cara. Eu nem uso o nome cidade eles inteligente. acham que é botar câmera, sabe? É, Eles acham que é botar câmera na rua. Então, é. vou falar cidade inteligente é botar câmera. Então, assim, é mais ou menos. E Ou daí a gente. Wi-Fi, né? O Wi-Fi Ou É, também. Wi-Fi, é. ou câmera, ou Então, Wi-Fi, ou aplicativo. Fala aplicativo, Não, você tocou é, num ponto muito importante, Eduardo, na tua palestra. Eu estou interrompendo o Lauro, mas é não, que não. a cidade inteligente, antes de mais nada, tem que ser humana, né? Tem que focar nas questões humanas, eficiência e sustentabilidade, né? Desculpa, Lauro, eu acabei te cortando. Não é, e até eu queria ver a experiência do iCities ali, né, que o Eduardo tem, exatamente nisso, porque várias vezes, assim, o que eu via de algumas cidades menores, assim, era que eles, né, eles têm interesse, né, digamos assim, em surfar também essa onda, mas eles não sabem nem como, muitas vezes, né. Eles não sabem nem o que eles poderiam fazer, eles, né, não têm corpo técnico para tal, e eles ficam meio assim, o que eu posso fazer? Eu gostaria de melhorar a minha cidade, mas eu não sei, né, como fazer isso, né. Eu não sei e se aí daí o que chega essas cidades menores também para vocês aí, com sim, essas sim, muito, dores. muito. E a nossa tese é até as menores, porque nas grandes tem empresa batendo na porta o tempo inteiro, né? E as menores são esquecidas, porque para as empresas que querem vender uma solução, não vale o esforço. É tão difícil assinar um contrato público que é melhor o cara fazer esse esforço numa cidade maior, que vai dar um retorno maior, do que fazer em cidades pequenas. Então, a cidade pequena acaba ficando carente mesmo de informação e de tecnologia, né? Mas hoje existem soluções e formas de contratação simples que você possa levar para cidades pequenas. O que a gente fala com gestores de cidades pequenas é que a cidade pequena ela tem uma oportunidade imensa de fazer alguma coisa de impacto, porque já é pequeno, ela tem menos problemas do que as cidades maiores. Então, se ela tem menos problemas, em teoria mais fácil resolver esses problemas, e tem hoje soluções super simples para isso, né? O grande ponto é a cidade começar a saber processar os dados que ela mesma gera, né? Porque tudo vem de dados, você tem que ter dados para tomar decisão. Então, será que o melhor projeto é colocar o Wi-Fi na praça? Será que essa é a dor da população? Será que a população está ficando muito tempo para conseguir agendar uma consulta numa UPA? Será que a população está com. Será que o meio de transporte das cidades estão bons? Então, tem que entender a cidade, né? Tem que entender qual que é a dor. Se a gente não souber a dor, não tem o que eu propor. Não tem o que propor. E aí, todo prefeito, todo secretário que conseguir resolver a dor da população, ele vai estar ganhando voto. É direto. A conta é essa, né? Ele vai prosperar dentro daquele município. Então, é tão simples quanto isso, mas também tão complexo quanto isso. Ana, você Oi, não, eu falou, até liguei meu microfone, só um pouquinho que o né? Douglas está do meu lado aqui. Eu fico pensando nisso, que faz muitos anos que eu vou em todos os eventos de Smart Cities e a gente trabalhou muito com isso, e são coisas que às vezes a gente vai atrás de soluções tão tecnológicas e não consegue ter uma calçada numa cidade, né? Então são É, coisas que são tão sofridas que é ter uma uniformidade de calçadas e uma cidade caminhável, que a gente sabe que é muito mais inteligente você andar a pé num centro do que ficar andando de carro. E o inteligente é isso também, né? Não é só tecnologia, e é isso vocês falaram todo momento aqui, e as cidades mais, que sabe, 15 minutos e todas as estratégias, né? E eu tenho uma questão, eu tenho a minha mãe já está com 81 anos, e a gente quando vai vivendo, né? Quando tu tem filho, tu olha um pouco mais para a cidade, como é que ela está preparada para uma criança. Que isso também já dá outra palestra, né? E quando é, tu tem um idoso e muito do serviço público, né? Quem usa muito do serviço público são os idosos, né? Principalmente a parte de saúde. E eu acho exato. assim um tanto desesperador quando os municípios e até mesmo o governo do estado
tomam algumas iniciativas de digitalização de tudo, e um idoso não consegue agendar uma consulta ou agendar a sua própria carteira de identidade porque virou tudo smart, tudo no smartphone, e a gente ainda não tem essa população toda educada para isso, né? Não tem como, né? As pessoas idosas, elas não conseguem, e não só os idosos, né? Essa parte do uso das tecnologias informáticas é muito complicado, principalmente nas populações de baixa renda, né? Então, quando a gente vai fazer isso que você estava falando, né? Não adianta a gente pensar só em sensor, só em tecnologia, só em Wi-Fi, enquanto que dali a pouco a dor é bem mais simples, né? Exato. E, às vezes a gente dificulta a solução, encarece a solução e a dor da cidade é bem mais simples. Então, por isso que eu coloquei ali que realmente institutos e a academia e a pesquisa e os grupos são fundamentais, porque os prefeitos, principalmente cidades pequenas, eles não fazem a mínima ideia nem de por onde começar, nem de como fazer um projeto, nem de como fazer um programa, nem de como captar um recurso para fazer coisas simples, que o que tu mostrou ali, intervenções, aquelas de Barcelona, de criar a Zona 30, de criar um urbanismo tático, placemaking, isso é barato, é É barato. eficiente, mas eles não fazem ideia, né? Não Então, sabem, acho que, exato. que o papel fundamental de palestras e de eventos, e até os profissionais, né? Tem muito profissional que se a gente falar assim, ah, vamos fazer isso, mas você vai só pintar a rua. Não é pintar a rua, é um projeto que, através de soluções baratas, muda a relação das pessoas com o E espaço mostra público, dados, né? muda, mas aí precisa de dados, e aí por isso que os mestrados, os doutorados, enfim, esses programas todos são fundamentais, né? Esse azeite todo entre a prefeituras, as instituições de ensino, acho que isso é bem importante. Fiquei bem feliz com a palestra, assim, que eu acho que bem dentro do que a gente precisa, né? E estamos aqui, eu iniciando o doutorado depois desse desafio, comecei hoje minha primeira aula. Fico feliz porque tem muito campo para a gente pesquisar, né? Muito campo para Tem, trabalhar. tem. Obrigado pelos comentários, Ana. Muito bom ter você aqui também, pela tua experiência. Eu estava falando aqui com a Thaisa aqui no privado. A Thaisa participou, ela foi jurada Uhum. na premiação, projeto de premiação que a gente tem aqui, o que a gente premia é boas iniciativas, baseado em vários indicadores, a gente premia iniciativas de cidades brasileiras em 5 categorias, e a Thaís acompanhou bem. A cidade que ganhou o prêmio categoria Cidade Inteligente foi uma cidade do interior de Minas, São Gonçalo do Abaeté. O prefeito, super entusiasta, ganhou um projeto de Rap Cities. Ele criou algumas iniciativas, criou programas e que envolveu a população de uma forma que, pô, ele foi eleito por quantos por cento? Lá ele falou, né, Thaís, lá no evento, ele foi eleito, sei lá, com 80 e poucos por cento dos votos, porque ele entendeu isso que você falou, Ana, assim, ele entendeu que com algumas ações, e aí, claro, o sensor, isso vem depois, se precisar, mas ele Uhum. entendeu que ele criou um mecanismo para trazer felicidade para a população. Era o que ele precisava para dizer, ó, agora São Gonçalo da Baeté tá no cenário, vai ter mais turismo, vai ter mais dinheiro, aí ele vai começar a ter, sabe quando você atinge um sonho e que depois você pode elevar o nível desse sonho? Uhum. Sim. Se para uma criança o sonho é ter uma bola, depois que ela ganha a bola, ela vai criar algo melhor. Se para um adulto o sonho é conseguir conquistar um carro, depois ele vai querer conquistar uma casa. E essa cidade ela já conquistou algo muito grande e ele vai galgar coisas maiores. Ele vai fazer coisas mais inteligentes, ele vai deixar a cidade dele melhor. E o ponto é esse, não é se comparar com outra cidade, você tem que se comparar com o que você era. Como eu Uhum. estou frente a como a A minha quem eu cidade era. era há 4 anos atrás, há 8 anos atrás. E é muito legal esse case, até eu não sei, Thaisa, se compartilha depois as informações dessa cidade, de São Gonçalo, que eu acho que é super legal, porque é uma cidade pequena, né? Tem o quê? Acho que tinha 10 mil habitantes. Eu não Vocês- lembro quantos habitantes, mas era bem pequena. Sim. E é um Não, super foi. case, é Não um pode super case completar. de cidade inteligente, inteligente mesmo, né? Que Uhum. deve ter alguma coisa de tecnologia, claro que tem, mas não é o central a tecnologia, né? O central é o que ele entregou, é o indicador, é a população falando, ó, a gente mora numa cidade feliz. E acho que é por aí. A gente tem que começar com poucos recursos de pintar a rua, de fazer coisas simples e começar e evoluir a partir daí. Acho que esse é o ponto, começar pequeno.
Eu Mas sempre meu foco falo, só de complementar, e daí já te passo a palavra, Laura. Mas eu sempre falo para meus alunos de TCC até da graduação ou do mestrado, né, que eles falam sempre essa questão de, as cidades pequenas, né, porque tu tá me trazendo cases aí, às vezes cidades maiores, e eles fazem estudos, né, até de indicadores mesmo das ISOs relacionadas às cidades inteligentes, e vem isso mesmo que o Eduardo falou, a evolução dos indicadores, como que tá, né, em alguma área, por exemplo, a mobilidade. E vem o quanto aquela cidade precisa de melhorias, né? E trazendo dados, que o Eduardo falou que é bem importante, né? Os dados, os indicadores. Então, já teve trabalhos de TCC que às vezes tem uma vantagem em ser cidade pequena também, que um aluno fez um trabalho da análise da mobilidade de Marau e fez várias proposições no TCC dele. E depois né, por ser pequena cidade, ele conseguiu levar para a prefeitura e levar para ali para os secretários de mobilidade e vão adotar algumas das coisas que ele propôs no TCC, imagina. Legal. Também num TCC de segurança pública que também foi adotado para aqui que um dos meus alunos fez na área de segurança pública, a brigada adotou o sistema dele para fazer as rotas das rondas policiais, enfim. Então é só para mostrar que às vezes também tem a vantagem de ser cidade pequena, né? Porque tu tem Exato. esse contato mais próximo, né? Dos gestores, né? Também tem isso. Mas muito legal a palestra, muito obrigada. E depois eu compartilho ali os projetos do Smart City Expo com o pessoal também. Legal, Mas legal. bem legal. Eu vou pedir licença para Sim, vocês que isso que eu ia precisar falar sair. para terminar, Eduardo, só vamos fazer uma fotinho aí da galera, quem puder abrir Ah, boa. abrir aí o vídeo, aí quem tiver com Câmera, abram vídeo, meus alunos aí têm só para eu vários tirar uma aí. fotinho aqui toda aí, quem tiver aí, e daí a Cadê gente vocês? libera e finaliza aí pro E, Eduardo, ó, o pessoal e, tá e abrindo, dizer tipo, que a gente retoma o contato com o professor Wilson para uma outra oportunidade e também contigo, Eduardo, para estreitar essas relações de isso, eu falei com o parceria. Wilson aqui, agora o Sim, Wilson já tá dentro do avião, não é, deu. isso que ele conseguiu, gentilmente É, conseguiu, né, adiar o voo, mas mas não deu não, tempo. não faltarão oportunidades. Vamos Não, de lá. jeito Isso Ó, aí, nenhum. tô abriram gostando de ver fotinho. vários alunos, Ó, vários estão muito bem. alunos. Olha, Fazer a um, Aline também. vamos fazer 1, 2, 3 e já aí, Laura, tu Tá, vai tirar a vamos foto? lá. Então vamos lá, rindo. Então, 1, 2, 3 e vamos lá. Aquela foto bem Aí, natural. Peraí que eu vou ver se aí, deu certo. perfeito. Já tirei uma foto aí, perfeito. Então tá, meu povo, muito obrigado, tá, pela disponibilidade aí, Eduardo. Eu sei que tu tá na correria aí, para todos aqueles que prestigiaram aí o evento. Peço desculpas pro Wilson. Wilson, na próximo evento, talvez a gente chame ele novamente, né? Mas são coisas que acontecem na vida corrida, né? Maravilha. Obrigado, Muito Laura. bem. Obrigado a todos aí, Grace, Thaisa. Foi um prazer estar com Obrigada. vocês e espero encontrá-los em breve aí também. Sim, com Obrigada, certeza. Muito Eduardo. obrigada a todos. Obrigada, Eduardo, pela disponibilidade e nos vemos no próximo Tech Talks. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais, povo. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Até. Obrigado por terem vindo, os alunos todos. Obrigado, obrigado.